Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e ajude a gente a chegar a mais pessoas, ok? E se você quiser ser um ajudador, um mantenedor, um apoiador desse canal, nos ajude, tá? Você pode usar a chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Na capa dos vídeos, né, de todos os vídeos, tem na thumbnail, tá lá a chave Pix, ok? Tudo bem. Eu vou ler aqui uma mensagem de comentário que chegou até nós, o seguinte. Esse comentário está no vídeo 752, né? Professor, meus cumprimentos. As pessoas deveriam prestar mais atenção ao seu canal e tudo que você ensina. Não me conformo com tão pouco likes, né? Sou nova aqui e estou maratonando, porque podem procurar, mas ensinar assim, ninguém ensina. Obrigado, professor, por compartilhar seu conhecimento. Muitos que ficam em canais midiáticos não sabem o que estão perdendo. Suas aulas são primordiais para quem busca saber onde estamos e quem realmente somos. Meus parabéns. Está aqui o comentário dela feito no canal. É a Rogéria Zen. Né? Eu queria estar bem, Rogéria, bem zen também, ok? Mas é isso aí, tá? A gente não, aqui não pode obrigar ninguém a dar like. Lamentavelmente, eu me pergunto quem é que está assistindo esses vídeos, porque, veja, se são pessoas inscritas no canal, a pergunta é, você está assistindo o canal para quê? Se você não pode dar um like. Ah, eu não gosto do seu conteúdo, porque o seu conteúdo desbanca muita coisa que eu creio. Porque tem um monte de gente que saiu de igreja católica, diz que saiu de todas as religiões, diz que é desperto, mas que continua crendo nas ideias da nova era da New Age. Tá? Crendo numa espiritualidade que fica falando com dois ou três não, com uma multidão de gente aqui no Brasil e cada um recebendo uma mensagem diferente nessa torre de Babel, e eles preferem ser enganados por essas benditas teorias. Então fique. Né? O nosso canal é muito mais filosófico, é muito mais para pensador, para lógica, para raciocínio, sabe, para aquela coisa do deliciamento do conhecimento. Gnose não é um negócio etéreo, uma iluminação, recebe uma luz. Não, aqui não. Aqui, gnose, tá, lá no sentido grego, queria muitas vezes dizer intelectual. Uma pessoa que tem intelecto, que tem inteligência, que tem lógica, que tem razão, que tem raciocínio. Essa é a diferença desse canal para muitos outros canais por aí. Tá? Aqui a gente não fica fazendo firula para, né, tal, vamos, não. Pessoal, quem quiser, fique à vontade. Se você não dá seu like, problema seu, tá? Respeito sua decisão, mas, sinceramente, pela lógica, se eu não dou like, eu deveria pegar e sair. Não assistir o vídeo e eu então sair do canal, né? Isso é tão óbvio. Eu não fico em canal que eu, sinceramente, não compartilho de ideias, nem de pensamentos, nada disso. Eu sei quem são os inscritos aqui, porque eu vou lá e leio a lista dos inscritos aqui. A gente entrar lá no YouTube Studio, né? E aí a gente vê. Acho, sinceramente, eu agradeço a esse pensamento, a essa força que você
está nos proporcionando, porque são essas palavras de incentivo que a gente toca em frente o nosso trabalho aqui no canal, ok? Bem, nós estamos seguindo um raciocínio. Quando vocês verem eu ficar mexendo nos olhos, gente, que eu estou tendo dificuldade, ok? Devido ao contato com a tela do celular ou com a tela do computador, eu tenho irritações na visão, tá? Nos olhos, né? Particularmente, tá? Então muitas vezes eu tenho que estar não é nem coisando, é que começa a lacrimejar. Essa é a coisa. Então, nós estamos falando, seguindo aí uma tese da ser gnóstico ou ateu. Qual a saída? Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que à medida que a gente vai se aprofundando e a gente vai descobrindo algumas nuances, né? No processo aqui eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, gente, em algumas coisas que eu quero abordar com vocês, que é o seguinte. Então, a igreja, eu falei no primeiro vídeo, né? Muita coisa da teoria que hoje nós temos foram baseadas na teologia platônica, tá? Por exemplo, o Proclo vai comentar várias coisas aqui a respeito da teologia de Platão, né? Atributos divinos extraídos das leis, etc, etc, tá? Então, muita coisa platônica entrou, os atributos divinos, a providência dos deuses, apesar de que, né, Platão nunca ensinou monoteísmo, tá? E, por exemplo, nesse capítulo aqui, ó, atributos divinos extraídos de A República, de Platão. Então, quando a gente pega isso aqui, pega isso, né, que é o Plotino, né, Tratado das Enéadas, tá? E quando você pega o Damásio sobre, tá, os primeiros princípios, você logicamente você encontra aqui, tá, ideias, né, a respeito do mundo metafísico. E a igreja, no início da igreja, por que os gnósticos decidiram se contrapor às ideias que já começavam a dominar a coisa? Né? Do tipo, a igreja estava mais para um puxadinho do judaísmo do que propriamente para algo completamente diferente. Se bem que Jesus não veio aqui na Terra para criar religião nenhuma. Não, essa não era a ideia. A ideia do Aeon Jesus era chegar na Terra, tá? Trazer a mensagem, ok? Trazer a mensagem. Vir aqui para quê? Para ensinar as pessoas o caminho da verdade, né? Então, havia várias escolas gnósticos, setianos, zofitas, né? Inclusive os zofitas eram, segundo os estudiosos, era um grupo bem maior, que depois foi separado saíram dos zofitas, os setianos, os valentinianos, os cainitas, né, que tinham também os gnósticos que tinham uma visão a respeito de Caim e tudo mais. Então teve várias escolas gnósticas. Algumas coisas são muito parecidas, outras eles divergem enquanto processo, né? Então, quando em 1945 se descobriu a biblioteca de Nag Hammadi, né,
se descobriu ali, então, vários textos. Já tinha depois também vai ser descoberto os manuscritos do Mar Morto ou de Qumran. Veja, quando descobriram o Qumran, que foi um pouco antes, a igreja não se preocupou com nada porque os textos falavam de algumas ideias dos essênios, etc. E tal. Depois, né, depois eles também tiveram uma outra coisa muito interessante, que era o seguinte: eles começaram a ver, né, todos os outros princípios, outros acontecimentos. E aí a gente, quando olha os gnósticos, a gente pensa assim, eles têm uma ideia única. Não. Por exemplo, os valentinianos tinham uma visão. Se você pegar todas as escolas, eles vão divergir dos outros em alguns pontos de vista. E muito do que a gente sabe sobre os gnósticos advém das ideias dos pais da igreja que tentaram refutar os gnósticos, ok? Certo? Quando você lê Contra as Heresias, ele exatamente tenta refutar os gnósticos citando as ideias que os gnósticos tinham. Correto? Então, muita gente vira ateu porque pega as ideias filosóficas, porque, convenhamos, para você falar de Deus, você tem que ter um pensamento filosófico. Claro que depois o que fizeram? Separaram a filosofia da teologia, porque existia na cabeça de alguns filósofos gregos que existe a filosofia maior e a filosofia menor. A maior era aquela que se ocupava com as coisas superiores, então foi chamada de metafísica. E aquela que tratava das coisas mais da concretude ficou como sendo exatamente a filosofia normal. Nós sabemos que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Dela se originou a matemática, a física e etc. Então, o Valentim, por exemplo, a escola valentiniana tinha uma visão próxima do pitagorismo, né? As visões pitagóricas. Então, portanto, para Valentim era importante o número, o nome, etc. Né? No entanto, a gente precisa entender que, por exemplo, os ofitas, eles tinham uma concepção bem diferente. E se a gente procurar analisar, eu estou procurando fazer uma síntese disso, das diversas escolas, para tentar encaixar, né? E é um trabalho bem difícil, tá? Porque muita gente, em outros canais, falam de gnose, e nem sempre de gnose cristã, porque tem gnose egípcia, gnose não sei o quê e tal. E as pessoas estão preocupadas com essas gnoses. Eu não estou preocupado com essa gnose, eu estou preocupado com a gnose cristã. Tá? Então, apesar de terem algumas igrejas chamadas gnósticas, quando você vai olhar, eles têm muito pouco de gnose cristã. Eles têm muito de cabala, muito de judaísmo, muito não sei do que. Ok? Porque algumas pessoas dizem, mas os gnósticos foram influenciados pela cabala. Não, porque a cabala só surgiu muito tempo depois. A cabala não é uma coisa tá? Quando os gnósticos surgiram, nem sequer a Bíblia tinha um cânon. Então tem muita gente que faz uma confusão por não estudar,
né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, é que esse canal preza por uma seriedade nesse sentido, ok? Então, é, vamos aqui dar uma olhada em um- no seguinte, eu nem vou andar aqui, eu vou aqui para conversar com vocês sobre isso, tá? Aqui, ó, olha. Quando ele vai combater, salvo engano, é Justino aqui, contra as heresias, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Olha o que ele vai dizer sobre o que os gnósticos diziam, porque ele precisava citar o que os gnósticos falavam para poder refutar. Então ele diz: eles sustentam então que nas alturas invisíveis, inefáveis, acima, existe um certo aeon perfeito. Ok? Um certo aeon perfeito. Aqui, ó. Tá? Porque aqui, ó. Esse aeon perfeito que eles dizem que é o pré-existente. Tá? Que o evangelho de João vai chamar de uno. Ok? Vai chamar de uno. Né? Há quem chamam de, olha aqui, os nomes que eles vão dar a, a este ser, tá? Proargue, propator e litos. E descreve como sendo invisível e incompreensível, eterno e não gerado. Ele permaneceu ao longo dos inúmeros ciclos de era em profunda serenidade e quietude. Existia junto com ele Enóia, ou Pronóia, ou Barbelô, que eles também chamam de Caris e Sige. Então, existia uma dimensão feminina de Deus chamada Cari e Sige. Preste bem atenção nisso. Tá? Então você já vai começar a perceber aonde é que os gnósticos começam a definir um parâmetro. Quando a doutrina da Trindade foi criada pela Igreja, inclusive eu recebi um livro aqui chamado, eu ganhei de presente, A Doutrina da Trindade. Você verá que, claro, aqui a pessoa, esse livro não é um livro católico, mas ele tenta mostrar isso a partir da Bíblia, que a Trindade não é algo, né, possível. O grande problema é que a insistência em querer dizer que Elohim é um singular é uma mentira que eles muitas vezes não querem admitir. Né? Então, quando a gente vê a doutrina da Trindade, quem começou essa ideia da Trindade, na verdade, não é nem Trindade, é a Tétrade, foi Valentim. As outras escolas gnósticas também falavam disso. A diferença é que os gnósticos falavam de uma mulher mesmo, tá? Você não vai encontrar na teologia católica, raras exceções, tá? Que eles inventaram de Pai, Filho e Espírito Santo, com todas as ideias masculinizadas, tá? Por quê? Porque o Espírito Santo, a palavra Espírito em grego, é, é, é neutro, mas a palavra que é a pneuma, né? Mas no hebraico, ruach, né? Que deriva lá do sumério, né? É feminino. Eu estou dizendo enquanto a, a, a filologia, o fundamento da palavra, a raiz da palavra. Então, o que é que os gnósticos acreditavam? Que ali existia um ser, tá? Primordialmente, né? que
surge, que existia desde sempre, então, mas ele estava numa quietude, porque vamos ser sinceros, ele bastava a ele mesmo, tá ok? Então essa era a coisa. Talvez a gente nunca vai encontrar uma resposta adequada, mas você jamais vai mudar a cabeça de um ateu. O ateu, mesmo que você fale que os gnósticos tinham essas ideias, eles vão insistir na mesma tecla e na mesma tese de que se existe esse ser, por que nós sofremos, por que não sei o quê. Só que eles não sabem dizer, por exemplo, eu fico muito triste quando eu vejo teologia reversa e certos podcasts por aí que adoram levar aquelas pessoas fantasiosas que vão para lá falar de um bocado de coisa aqui que sabe, que supostamente estão tendo revelações. Gente, esse mundo está todo enrolado. Porque aparecem essas revelações, esse pessoal conversando com a espiritualidade. Aí tem gente que sabe que o Javé já morreu, o Javé está não sei aonde, o outro aparece com a ideia de que, não sei, sabe, tem coisas que do ponto de vista lógico, eu acho que algumas pessoas estão sofrendo de demência. Você sabe qual é a minha preocupação? Eu vou dizer qual é a minha preocupação. É porque os arcontes, pessoal, são seres muito espertos. Então eles precisam intervir na humanidade para que a humanidade não conheça as coisas como devem ser conhecidas. Por isso eles entorpecem a nossa percepção. Né? Então, o meio para fazer isso, muitas vezes, é usar o sistema religioso, o sistema de crenças. Então, esse pessoal dizem que são despertos, mas no fundo, eles pegam parte do espiritismo, pegam parte de esoterismo, hermetismo, não sei o que tem mais, não sei o que tem mais, fazem um mingau de angu, entendeu? E saem espalhando as suas ideias para todas as pessoas. Você sabe que é o grande problema de alguns? Eles nunca sequer leram um texto gnóstico, mas eles se propõem a falar de gnose, porque eles pregaram um textinho acolá, um resuminho, aí eles vão para lá e falam, porque isso, que não sei o quê, porque a Sofia para cá. Alguns até ensinam a teoria sobre Sofia completamente equivocada. Tá? Porque alguns estão interessados, muitos em vender livro, outros em vender cursos e outros em ganhar muito like. Não tem problema. Cada um depois assuma a sua responsabilidade sobre o que diz, sobre o que... Agora você tem direito à opinião, mas não tem direito aos fatos. Fatos são fatos. Não é? Então, quando a gente aqui corre atrás de estudos, a gente se comunica com pessoas de diversos pontos do mundo para que a gente faça essa aliança e tente repassar para outras pessoas. Porque eu poderia muito bem ficar estudando para mim. Tá tudo ótimo. Não é? E eu não quis isso. Eu disse assim, não, eu acho que todo mundo merece conhecer os caminhos certos. Certo? Aprender, conceber. Né? Então, eu espero que você possa interagir com tudo isso e que isso seja de proveito para a sua vida, porque as religiões estão entrando em crise e isso não vai parar e vai crescer muito. Por fim, diz o texto aqui, tá, de Justino contra as heresias, por fim, este Bythus determinou enviar de si mesmo o começo de todas as coisas e depositou esta produção, prestem bem atenção no termo, tá? Produção, então ele tá, que havia resolvido trazer à luz em seu contemporâneo Sige. O Sige
não é um ser masculino, é um ser feminino. Só que na hora que o Google traduz determinados textos para a gente, a zero é grande. Então a gente tem que ir tentando tatear, ok? Em seu SIG, né? Na SIG, que é a contraparte dele. Assim como a semente é depositada no útero. Veja, eles estão fazendo uma comparação. Então, o Bitos, que é o pai, vem, tá, e deposita na SIG. Né? A gente pode dizer assim, deixa eu mostrar aqui uma coisa que talvez traga uma compreensão melhor a vocês. Aqui, ó. Então aqui está o uno, a mônada. Esse princípio sem princípio, tá, que é um axioma que a gente usa aqui, ele vai dar origem ao Bitos, o propator pai. O Bitos aqui, ele é a manifestação do uno, entendeu? Porque o uno precisava se manifestar, ok? Ele é o propator, o pai. Ele é também conhecido como abismo, porque a palavra Bitos quer dizer abismo, tá? E ele é também chamado de o primeiro humano. Olhe, preste atenção no que nós estamos estudando, tá? Ele é chamado de primeiro humano, primeiro antropós. Então, esse Bitos, pessoal, é a face paternal, tá? É a face paternal. Por quê? Porque tudo do universo, bem aqui, ó. Quando você pega o Cabalho, eu não gosto muito de usar essas coisas, mas aqui e acolá a gente tem que dar uma ideia, né? Então, ele vai dizer, em uma das partes, vai dizer o princípio do gênero, tá? Esse princípio do gênero, tá? Aqui ele vai... Então vamos lá. Ele vai dizer o princípio do gênero. Tá aqui, ó. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, em todos os planos, inclusive no plano da divindade, está o masculino e o feminino. Não pode, gente, não existir. Inclusive, tinha escolas gnósticas que diziam que os aeões eram andrógenos, quer dizer, o masculino e o feminino no mesmo ser, ok? O Valentim vai dizer que eles eram pares, tá? Portanto, tinham o masculino e o feminino separadamente, mas que não poderiam coexistir independente um do outro, tá? É como que você dissesse assim, o amor não pode existir sem a fidelidade, porque eles são importantes. Você não pode... a paz e a alegria. Então, tá entendendo? Não poderiam coexistir diferente um do outro. Mas algumas escolas diziam que eles eram um único ser que que era andrógeno. Assim como o primeiro Adão da Terra, de Gênesis 1, também era andrógeno. E isso não sei o que estou dizendo, são comentários feitos inclusive pelo Rabino Plaud, na Torá Plaud, ele faz esse mesmo comentário. Então, talvez o grande problema da compreensão é que a gente sempre teve uma visão patriarcal de Deus. Esse que é o grande X da questão. Mas por que isso prevaleceu? Porque era preciso botar, ou melhor, colocar, quando a gente fala aqui no Pará, essa linguagem botar, é o mesmo que pôr, tá? Que colocar.
tá? São termos que às vezes vocês verão eu falando isso. Eu sou paraense, pessoal. Sou natural do Pará. Eu nasci no Pará e vivo numa cidade desde quando eu nasci e estou aqui há 54 anos. Tá? E somente agora vocês estão me conhecendo. Mas aqui eu já tive um trabalho na minha cidade bastante intenso, religioso, né? E eu agradeço ao Bitos por ter me concedido essa capacidade de descobrir a gnose, tá? De estudar, de ser um cara que sempre gostou de estudar, sempre gostei de ler. Não tem nada mais me faz mais feliz do que alguém me presentear com um livro. Se alguém dissesse para mim, Robson, eu vou comprar um livro para você da Madas, a Biblioteca de Nag Hammadi, que é R$ 68, tá, parece uma coisa assim. Então, quem quiser ajudar, se quiser, Robson, a gente vai comprar para ti esse livro. Tá? Eu agradeço. Tá? Se eu já tivesse bem, como diz assim, na foto, eu já teria comprado o livro, né? Mas às vezes a gente tem que fazer escolhas. Ou compramos o remédio, ou compramos o alimento. Tá? Por exemplo, só um medicamento meu que eu preciso tomar, gente, porque ele dentro do processo que eu estou um pré-diabético, ele será muito menos prejudicial do que os outros medicamentos baratos, mas que em compensação vão criar danos. Se eu estou me fazendo entender para vocês, tá? Então, assim, aqui na minha cidade, você já sabe, uma cidade pequena, 35 mil habitantes, a capital, tá? O município demograficamente é grande, geograficamente também, tá? Mas a capital do município é pequena. Então, aqui tudo é política e se você não tiver do lado de alguém que ganhe a eleição, você passa 4 anos sem poder arrumar nada, que é um negócio fora do normal. Então, você imagina, eu ainda não estou na fase de aposentadoria. Quem dera que eu tivesse, gente. Era o meu sonho, era viver longe dessas coisas, porque isso traz danos terríveis a nós. Então, quando a gente vai estudar a gnose, a gente vê que os gnósticos, eles, ao contrário da ortodoxia, diziam não, tem uma dimensão, se você quiser chamar, mas um ser chamado feminino, que se chama Sige, Graça, Enóia, Pronóia, davam vários nomes, né, a ela. Inclusive aqui você vê isso aqui, ó, tá? Então aqui, ó, o abismo, tá? Ele é chamado de propatol, né? Então quando você vê isso aqui, ele é a manifestação, tá? Certo? Ok? Eu vou trazer aqui para baixo. Então vamos começar bem aqui. Ok? Então, o Uno, a mônada, estava ali, sozinho, tá? Ok? Estava ali só. Aí eu vou passar aqui para cá. Vamos aqui. Você já viu aqui, né, o primeiro princípio? Então, eu vou bem aqui. Aqui, ó. Aqui você vai ter a mesma visão, diz assim, neste campo de energia, que é aqui o, tá? Muito semelhante ao ovo cósmico, né? A grande causa primeira, ou uno, o germe primordial. Valentim, ele está falando da escola valentiniana, portanto,
acreditava que havia um aeon perfeito chamado Propator, por meio do qual tudo se criou e evolui. O primordial, chamado Aion, né, eternidade, é uma divindade potencialmente bissexual, ok? Portanto, andrógena. Não seria esse termo aqui, porque isso dá uma conotação meio que coisa, né? Fala de bissexual, daqui a pouco tem gente dizendo, pô, é, 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 esse é um canal LGBTQIA+, mas não tem nada a ver. A palavra andrógeno, tá? E eu já mostrei aqui que é o princípio do gênero, tá? Que já existia desde o princípio. Então, eu não sei como tem gente hoje que ainda não percebeu, né? Então, por exemplo, quando eles criaram a ideia do patriarcado trinitário, eles queriam fazer o quê? Eles queriam um só Deus, um só rei, um só governante. Então você vê que na maioria dos países quem manda? Homens. Você está vendo uma exceção. Houve uma exceção no Brasil e está tendo uma exceção nos Estados Unidos que nós não sabemos se vai ganhar ou não. Mas por quê? Porque há uma misoginia ou misoginia, como chamam, né? As pessoas têm preconceito contra a mulher, gente. Cristãos em pleno século XXI andam pregando aquilo que o apóstolo Paulo falou. Olha, que a mulher fique calada na igreja, que a mulher não corte o cabelo, que ela serve ao seu marido, né? Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Veja a comparação que o apóstolo Paulo vai fazer. Tá? Então, dizendo o seguinte, que Paulo, eu não sei se ele era casado ou não, mas há uma dúvida aí. Contanto que se ele era casado, a mulher, naquela cultura lá, judaica, a mulher, gente, não falava nada. Mulher em sinagoga ficava lá atrás para ouvir. Não é? Então os gnósticos vinham e disseram, olha, isso é revolucionário para a época, pessoal. Existe o Deus e a deusa, se é assim por dizer, né? Ok? É isso que isso e todas as outras coisas que começou a incomodar. Se bem que no judaísmo você vai ver que a Shekinah era uma forma feminina. Só que a gente sabe que essas palavras, quando você vai na raiz delas, você vai ver que ela não está se referindo a coisas do tipo espiritual, está se referindo a coisas concretas, tá? Certo? Então, vamos lá. Então aqui está aqui, ó. É, então aqui a figura, olha, a mônada, aqui está aqui a mônada, o Aion, esse aqui, essa figura aqui, ó, ok? Essa aqui, ó, tá? Essa figura aqui é o Aion, tá? Ok? Hipólito, no Tratado das Heresias Gnósticas, escreve: para eles, os gnósticos, o princípio de todas as coisas é a mônada, ingenerável, imperecível, incompreensível, criativa e a causa de todas as coisas que são geradas. Esta mônada é chamada por eles de Pai, sempre eterno, o ser sem nome, desperta do sono e deseja se manifestar. Ele se divide em masculino e feminino, o pai e a mãe universais. Então, tá aqui, ó. Aqui ele se divide, ó. Você já vê aqui uma divisão. Por que já tem uma divisão aqui? Porque o uno é esse círculo maior e ele já está aqui na figura do pai e na figura da mãe.
ok? Na teogonia valentiniana, as primeiras sígias, Bitos e Sige, constituem o binário. O primeiro casal chamado Bitos, profundidade, abismo, princípio masculino, e Enóia, pensamento, princípio feminino, ou Sige, silêncio. Ela tem vários nomes, ela, tá? Assim como para os primeiros pitagóricos, também para Valentino, o primeiro casal, a díade, era o estado imperfeito em que o primeiro ser manifesto caiu quando se separou da mônada. Tá? Ok? Então ele está dizendo assim, ó, o primeiro casal, tá? Que vejam que Adão e Eva vão ser. O primeiro Adão era andrógeno, como aqui também era um andrógeno. Só que depois Adão vai também fazer uma separação e criar a sua contraparte feminina. Então você está me entendendo como isso é importante a gente entender? Porque, assim, quando Adão vem à Terra, o antropos, o primeiro antropos, ele chega aqui como um ser único. Em Gênesis não está claro isso. Ele era andrógeno. Tá? Ele era como o um. Mas aí eles resolvem fazer uma... No capítulo 12, eles separam Adão da sua contraparte feminina e ela vai se chamar Havá. Ok? Então, preste atenção que isso é de uma grandeza extraordinária, pessoal, de compreensão. Tá? Por quê? Porque, veja, Jesus, segundo esses evangelhos canônicos, ele disse assim, e deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Por quê? Porque ele está aludindo essa frase, ao passado, quando Adão era uma só carne com a Eva. Você está entendendo? O demiurgo foi que separou eles. Rasgou assim a folha. Tá? Estão entendendo? Coisa como era. E aí, quando Jesus fala que será uma só carne, é porque está se referindo como o Bitos e a Sige eram um único ser. Tá? Quer dizer, o homem aqui, o antropos, é o protótipo do pai e da mãe. Ok? Preste atenção nisso. Isso é importante. Então, quando chega aqui, a primeira coisa que o demiurgo vai fazer é rasgar, separar o Adão da Eva. E aí ele faz questão de criar a primeira briga, tá, de casais, é a primeira separação de casais que houve na história. Começa lá, separa. E eles são os primeiros a ter problema no casamento, no relacionamento. Por quê? Porque quando a serpente induz eles a comer, cada um botou a culpa em quem podia, né? O Adão disse, não, olha, eu só comi porque ela mandou. Aí ela pegou e disse assim, não, eu comi porque a serpente mandou. Quer dizer, a culpa foi passando, sendo que, na verdade, o verdadeiro culpado era quem estava questionando eles, julgando eles. O demiurgo.
Você está me entendendo a coisa como funciona? Tá? Então Jesus vai dizer assim, e deixarás o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne, sax. Ele não disse um só corpo, soma. Não, ele diz uma só carne, sax. Tá? Estão entendendo? Aí há uma questão. É por isso que as pessoas dizem que você precisa encontrar a sua contraparte. Né? Aí vem aquela ideia de alma gêmea, etc, etc. Na verdade, não é que você vai encontrar a sua parte separada de você que deve estar em algum lugar, não. É que quando você encontra aquela pessoa, você tem que entender que ela é a contraparte sua. Ela é a sua dimensão feminina e você é a dimensão masculina dela. Então, quando você casa, seja em qualquer forma de casamento, você está dizendo assim, nós voltamos a nos fundir em um só. Nós somos um só. O que te machuca, me machuca. O que me machuca, te machuca. Estão entendendo? Por quê? Porque daí, qual era a função dos aeões? Os aeões eram andrógenos, mas eles tinham o poder de emanar outros aeões, mas somente juntos. Não podia um emanar um aeon sozinho, porque a Sofia foi fazer isso e gerou um ser defeituoso, deforme, né? Sem forma, deformado. Ok? Você está entendendo isso aí? Então, era uma questão de metafísica que eles estivessem juntos, porque ao gerar, tá? Ok? Ao gerar um ser sozinho, você acaba. Não estou dizendo que quando uma mulher tem um filho só, ela gera um ser deficiente, mas você sabe que isso tem implicações psicológicas muito fortes. Eu digo isso por experiência própria. Tá? A minha mãe me teve, eu sou o caçula da família de oito irmãos, e durante um bom tempo da minha vida, o questionamento que eu tinha era que eu queria ter um pai. Eu queria ter alguém para conversar, para desabafar, para... Você está entendendo? E aí, a minha mãe nunca disse. Ela faleceu, mas não disse. Você tá... Isso aí, você tem muitas mulheres que pensam exatamente assim, não é importante a figura do pai. É importante a figura do pai, mesmo que vocês não estejam juntos, mas é importante porque você já tem uma ligação, não tem jeito. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz que quando um homem se deita, né, olha a linguagem que ele vai usar, toda vez que o homem se deita com uma prostituta, ele forma com ela um só corpo. Então, qual é o ápice da unidade de gênero, dos dois gêneros? Tá? Todo homem tem a parte feminina e toda mulher tem a parte masculina. Isso aí tá óbvio. Mesmo quando o Yaldabaoth separou os dois, eles carregam ambos parte um do outro. Então quando o ápice dessa união é a relação sexual. Então, na hora que isso ocorre, você está se unindo, tá? Aí ele já não usa a palavra carne. Ambos serão um só corpo. Aí ele usa
a palavra soma, e ambos serão um só corpo. Ok? Há uma fusão ali. Então, é por isso que há um aspecto transcendente dessa. O que o Ialdabaoth tentou fazer aqui foi destruir, de qualquer forma, a imagem do pleroma em nós. A começar separando, criando conflito entre marido e mulher, e depois criando, pior do que isso, um assassinato entre irmãos. Quer dizer, o Demiurgo vai criando uma sequência de maldades. Por quê? Porque ele tinha ciúme dos humanos, dos antropos, tá? Em grego. Ok? Mas aí, meu irmão, você está agoniado. Poxa vida, Robson, aguarde o próximo vídeo que a gente vai falar mais sobre isso.